Dando continuidade à nossa sequência de entrevistas sobre florestania, hoje nós vamos conversar com Carlos Vicente, que é engenheiro florestal e mestre em administração de negócios e também é secretário de Floresta e Extrativismo do governo do Acre. Tudo bem, Carlos? Tudo bom. Como é que está o extrativismo no Acre? Olha, o extrativismo no Acre está passando por uma fase nova, né? Uma fase de modernização, poderíamos dizer assim, porque se está fazendo uma série de esforços, não só da parte do governo, como das organizações não governamentais, do sindicato, das associações, para mudar o perfil do extrativismo, dotando ele de modernidade, de eficiência e fazendo com que ele possa ser capaz de gerar benefícios, renda para as populações da floresta e gerar benefícios também para as populações da cidade. Carlos, e o que mudou então nesses últimos anos nessa atividade? Bom, o que tem mudado fundamentalmente nesses últimos anos são vários fatores. Eu poderia começar dizendo que o primeiro que mudou foi a visão. Normalmente, a visão que existia no estado do Acre antes era que a atividade de extração, de produção de produtos da floresta não tinha futuro. A floresta em si não tinha futuro, porque ela era vista como um grande obstáculo, né? Ninguém pode se desenvolver tendo floresta, teria que tirar tudo e botar outra coisa no lugar. E nós começamos a trabalhar junto com uma série de parceiros para mostrar para a sociedade de que é possível tirar as riquezas que estão dentro da floresta de uma maneira em que ela possa dar produções contínuas e permanentes e isso gerar renda para quem está na floresta, melhorando a sua qualidade de vida, mas também gerando emprego para quem está na cidade e gerando impostos para o Estado. Então, a primeira mudança é essa, a mudança de visão, né? E a segunda mudança é exatamente são as iniciativas que já existem. Antes nós tínhamos algumas ideias e pouca coisa prática sendo feita. Hoje nós já temos várias experiências acontecendo que provam na prática que é possível tirar os recursos da floresta de uma maneira sustentável, ou seja, que não mate a galinha dos ovos de ouro e que gere uma série de benefícios. Existem vários exemplos hoje. E o mais interessante é que isso é apenas o começo e mostra que dá para fazer muito mais, dá para gerar muito mais benefícios, dá para gerar muito mais empregos se a gente conseguir continuar trabalhando nessa visão. Porque Carlos, então, como é que foi a aceitação das pessoas, das populações tradicionais, então, com essa nova visão do extrativismo? Bom, na realidade, as populações da floresta passaram muitos anos esperando. Eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter pedido a Deus que tivesse algum governante que olhasse para essas pessoas, que olhasse para quem está na floresta e que visse a necessidade que eles tinham de serem atendidos. Não só na questão de saúde, educação, mas também fundamentalmente na questão da produção. Então, o que está sendo feito hoje nada mais é do que atender a uma necessidade, quase que um clamor que já existia dentro da floresta há muito tempo. Aonde nós estamos conseguindo chegar com o trabalho, aonde as associações estão podendo ser fortalecidas, as cooperativas estão sendo fortalecidas, há uma mudança para melhor na vida das pessoas. Mas é importante dizer que não estamos fazendo isso no estado inteiro, porque você sabe, o Acre tem um estado pobre, que tem uma série de dificuldades e que está lutando para atender um pouco do povo da cidade e atender também um pouco das pessoas da floresta. Mas aonde está chegando já os apoios, você pode ver a mudança assim, na qualidade de vida das pessoas, na esperança que as pessoas têm no futuro. E eu acho que isso é apenas o começo. E as organizações não governamentais, né? Como é que elas aceitaram e como é que vocês estão trabalhando, né? Porque vocês trabalham em parceria, né? Para agregar valor aos produtos florestais, não é isso? Bom, as organizações não governamentais, na realidade, são os grandes parceiros. Eles foram os grandes parceiros das populações da floresta, dos índios, dos seringueiros, dos ribeirinhos, quando não existia um governo que apoiava eles. Quem ajudou essas comunidades durante toda a sua história foram essas organizações, que começaram em alguns lugares um projetozinho para viabilizar a extração de madeira, em outro lugar um projeto para plantar cupuaçu, outro lugar pupunha. Então tem vários, elas foram as grandes parceiras antes e elas também são as grandes parceiras agora, no qual
o governo tem um governo que trabalha, que tem uma sensibilidade, mas que sabe que precisa trabalhar junto com todos os parceiros, porque eles conhecem mais. E essas organizações são organizações mais permanentes. Elas vão continuar aí antes, durante e depois de qualquer governo que tiver, seja governos favoráveis ou governos não favoráveis. Carlos, e esse novo conceito, né, sobre florestania, o que você acha dele? Como é que você compreende esse novo conceito? Olha, eu acho esse conceito algo muito interessante, porque em todo lugar a gente escuta as pessoas dizerem, assim, os grandes países desenvolvidos do mundo, até as regiões mais pobres do planeta, as pessoas estão dizendo: nós devemos ter um desenvolvimento em que gere renda, qualidade de vida para as pessoas, mas não podemos destruir os nossos recursos naturais. Não dá mais para você ter dinheiro no bolso, carro na garagem, eletrodoméstico dentro de casa e do lado de fora você ter o ar todo contaminado, você ter a água toda contaminada, você ter um calor insuportável porque você não tem mais arborização. Então, as pessoas, o mundo inteiro está buscando uma maneira de fazer essa compatibilização entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida no sentido amplo, ambiental, ecológico. E todo mundo fala desenvolvimento sustentável, isso é desenvolvimento sustentável, mas faltava um nome. E eu acho que aqui no Acre se encontrou esse nome. Florestania é isso. Florestania significa direitos, um conjunto de direitos, de deveres, de responsabilidades, de benefícios para a sociedade, para as pessoas, mas que sejam baseadas na vida como um todo. Por exemplo, quando você fala cidadania, as pessoas sempre pensam naquela visão urbana, né? Nos direitos urbanos, na experiência urbana da humanidade. Quando você fala em florestania, a gente deve pensar, estamos falando de direitos e deveres, mas de uma sociedade que é sustentável, uma sociedade que o que ela faz hoje para dar acesso para as pessoas terem direitos à educação, à alimentação, à saúde, isso está baseado na experiência da floresta, na experiência da humanidade que lida de uma maneira boa com os recursos da natureza. É sempre muito difícil resumir o que é florestania, mas eu acho que poderíamos dizer que florestania é uma palavra que explica o que pode ser qualidade de vida no sentido amplo. Não só para nós agora, mas também para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né? Para as outras gerações. Porque normalmente nós nos esquecemos um pouco da experiência dos passados. Existe um grupo de índios na América do Norte que todas as decisões que eles tomavam, eles consideravam o impacto dela até a 7ª geração. Nossa. Então, e nós aqui muitas vezes não tomamos em conta nem o que vai acontecer daqui a 2 anos, quando se decide, por exemplo, em pegar um rio, desmatar toda a beira do rio, tirar tudo o que tem ali. E a gente não está pensando nem que daqui a 2, 3 anos pode começar a ter problema de falta d'água. Que dirá pensar no que vai ser o Acre que o meu neto vai herdar, né? Então, florestania é um termo que leva a gente a pensar nessas coisas. E não é, nem de longe, um conceito que fale de intocabilidade, que não se deve mexer em nada, que deve deixar tudo aí para ser contemplado. Não. Fala de como usar com sabedoria para o nosso bem-estar e para o bem-estar dos que virão. Carlos, então não é difícil a gente usar os recursos da floresta para a gente viabilizar economicamente a nossa vida também, né? Utilizar tanto para comercializá-los, né, como para a gente também, né? Em teoria não é difícil, na prática é. Por que é difícil? Porque se você pegar, por exemplo, a questão da agricultura, o que o Estado brasileiro, o que as instituições já fizeram para resolver, por exemplo, os problemas tecnológicos para plantar soja, para plantar algodão, feijão, arroz, foram gastos milhões de dólares em pesquisas, em assistência técnica, uma série de investimentos, inclusive estradas, portos, uma série de coisas que são feitas para viabilizar essa atividade agrícola.
Se a gente perguntar quanto se fez de esforço para viabilizar a produção da floresta, é quase uma gota no oceano. Você hoje, eu posso te dar um exemplo nosso aqui do Acre. Nós passamos em 1999, visitamos em 1999 várias instituições de pesquisa na Amazônia perguntando. No Acre nós temos 6 produtos que têm grande quantidade na mata, que nós podemos extrair e vender. E isso vai gerar renda e melhorar as condições de muitas famílias na floresta. Quais são esses produtos, Carlos? Copaíba, andiroba, unha de gato, buriti, ipê. Nós fomos perguntar às instituições de pesquisa como fazer para ensinar as pessoas a extrair esses recursos sem matar a galinha dos ovos de ouro. Sabe quantas tecnologias nós encontramos? 0. Não havia uma tecnologia pronta. Nós dedicamos o ano de 2000 a articular uma rede de especialistas para gerar. Hoje o Acre tem, o único estado no Brasil que tem 23 tecnologia de extração de 23 produtos da floresta de uma maneira correta, que não tem em outro lugar. Então isso é para apenas ilustrar que um problema que se tem, que é gargalo tecnológico, você não tem nas outras instituições de pesquisa, a maioria delas, a resposta para isso. Aí vamos perguntar, existe já assistência técnica especializada em ensinar as pessoas a usar de maneira correta a floresta? Também não tem. Você pergunta, bom... E na Amazônia, é verdade que só o Acre tem uma Secretaria de Floresta e Extrativismo? Essa é uma das coisas que o Acre também mantém a sua fama de pioneirismo, né? Porque o governador Jorge Viana, quando assumiu, uma das primeiras ações que ele tomou foi a criação da floresta, a Secretaria de Florestas e Extrativismo. E essa secretaria é a única hoje no país que cuida especificamente desse assunto. E interessante observar que existe hoje, já no Acre, depois desses 3 anos, hoje o Acre já é considerado uma espécie de referência no Brasil. As pessoas vêm aqui conhecer o que nós estamos fazendo, a gente recebe visita de pessoas do mundo inteiro, de vários estados do Brasil. Estamos ensinando a Rondônia como trabalhar com a questão da borracha, o estado do Amazonas, os bolivianos estão aqui querendo saber como é que podem criar um trabalho para apoiar as comunidades de lá. E isso, mesmo reconhecendo que nós estamos apenas começando. Mas isso é por quê? Porque nós resolvemos o primeiro ponto, que era olhar a floresta e ver que ela pode ser, como diz o Jorge, o passaporte. O grande desafio ainda está por vir, então, né? Não, então, esse é um processo que está começando, mas ele já dá sinais de que é viável. Mas eu te digo que não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil porque existem muitas respostas que precisam ser viabilizadas, mas todas elas são possíveis. Eu lhe falava de que não tinha tecnologia de manejo. Foi. Em 1 ano, nós passamos a ter. Fazendo o quê? Identificando os pesquisadores no Brasil, colocando para eles uma questão concreta. Como fazer para tirar o produto da floresta, quanto que eu posso tirar de cada vez e quando eu posso voltar a tirar de novo? Para responder essas 3 perguntas, essas pessoas trabalharam durante o ano e geraram essa resposta. Então está aí. Então as outras questões que tem para viabilizar a produção também podem ser resolvidas. Existe muito conhecimento, existe muita tecnologia, existe muita ciência acumulada e basta direcionar para resolver essas questões. Então, quais são os exemplos concretos hoje que nós temos, fruto já dessa experiência na Secretaria? Perfeito. Bom, nós temos vários exemplos, né? A gente poderia começar falando da questão da borracha. Em 1998, o Acre produzia 960 toneladas de borracha. Tinha aproximadamente 1.600 famílias que estavam produzindo borracha. Mas em 1984, portanto há 15 anos atrás mais ou menos, o Acre produzia 10.500 toneladas e tinha
tinha 15 mil famílias produzindo borracha. Em 1998, tinha menos de 1.000 toneladas, tinha menos de 2.000 famílias. O que aconteceu? A produção caiu, muitas famílias abandonaram a floresta e vieram viver na cidade, outras ficaram vivendo na floresta numa condição pior ainda do que viviam, e a maior parte das pessoas na cidade, no Acre, dizia: borracha não tem futuro, esse negócio não tem mais jeito, esquece. E nós começamos a avaliar o que estava acontecendo no mercado internacional, o que estava acontecendo no mercado nacional, se borracha poderia continuar sendo uma matéria-prima de valor ainda para o mundo. E as informações que nós colhemos era: sim, a borracha continua tendo valor. Ou seja, é viável, viável. O extrativismo da borracha. Isso. Aí junta isso com uma questão social. Essas famílias que estão dentro da floresta com uma renda muito baixa, porque o preço da borracha caiu muito, o que o governo decidiu? Vamos criar um subsídio, uma subvenção, vamos pagar um adicional para cada seringueiro que estiver produzindo. Foi criada uma lei. Foi criada uma lei, a Lei Chico Mendes, inclusive, e com essa lei, com esse incentivo para aumentar a produção, mas com a garantia de que teria mercado para comprar esse produto, hoje a produção do Acre já é de 3.000 toneladas e nós temos aproximadamente 5.000 famílias produzindo borracha. E como que essas famílias voltaram a produzir? O que foi que vocês O estímulo concreto foi aumento foi o preço. O preço da borracha estava mais ou menos em média 50 centavos o quilo, em alguns lugares 60. Se o seringueiro produzisse borracha de qualidade e conseguisse vender, ele podia receber mais 40 centavos, portanto R$1. Então com R$1, os seringueiros avaliaram que valia a pena voltar a produzir. Só que para ele voltar a produzir, ele precisava estar organizado, entrar para uma associação, uma cooperativa, porque essa associação e cooperativa que venderia a produção dele. E não só venderia a produção dele, cadeia, né? Organizaria, mas não só venderia, como também poderia abastecê-lo com os produtos comprados na cidade mais barato. Ou seja, melhora a situação dele, porque se ele comprar no marreteiro lá dentro do mato, ele vai pagar duas. Falamos, né? Mas lá no mato eles dizem marreteiro. Marreteiro. Ele pagaria de 2 a 3 vezes mais. Então, quando ele volta a produzir borracha, aí o Estado, o governo do Estado, o governo federal através do Ministério do Meio Ambiente, mais uma série de incentivos, como Prodex, leis de financiamento que a senadora Marina ajudou a criar, juntando todo mundo, conseguiu se dar um apoio, fortalecer as cooperativas, as associações, e aí eles conseguiram fazer isso. Vou te contar um dado histórico. Ano passado, pela primeira vez na história do Acre, 3 usineiros, 2 de São Paulo e um do Mato Grosso, estiveram no Acre para negociar o preço da safra de borracha, mas não com os comerciantes tradicionais. Eles vieram discutir com os seringueiros. Os seringueiros que estavam organizados nas suas cooperativas e associações, criaram uma comissão, sentaram com esses usineiros e negociaram. Conseguiram aumentar o preço, conseguiram melhorar as condições de comercialização. Por exemplo, a borracha é vendida ao peso do Acre. As pessoas, hoje a borracha é vendida. Desculpa, eu me enrolei. A questão é a seguinte: normalmente a borracha era vendida no peso que ela consegue em São Paulo, quando ela chega em São Paulo. Só que daqui para lá ela vai perdendo água, ela vai perdendo peso. Né? E aí esse prejuízo ficava para os seringueiros. Agora a borracha está sendo vendida no peso do Acre. Então o empresário que comprou essa borracha, ele paga. Então, teve um aumento no preço, eles anteciparam o pagamento da borracha para os seringueiros, então foi criando alguns atrativos. Então, e hoje, quantas usinas nós temos no Acre de borracha? Essa é uma questão importante. Em 1998, o Acre tinha 4 usinas, todas 4 paradas. Em diferentes uma em Sena pontos Madureira, uma em Rio Branco, uma em Chapuri e uma em Tarauacá. Hoje nós temos, das 4, 3 usinas já em condições de funcionar e em funcionamento. Para um determinado momento e outros funcionam porque depende da própria safra, né? Mas as 3 já estão funcionando e hoje não sai mais borracha nenhuma do Acre para processar fora porque ela está sendo produzida, beneficiada no Estado. Em 1998, toda a borracha que produzia aqui saía para fora do Estado. Então, gerava um emprego fora do Acre, gerava o benefício fora do Acre. Agora não, agora está aqui. Então,
esse é um exemplo. A produção de borracha voltou a aumentar e aí veja, a Pirelli ano passado veio aqui e lançou o pneu Chapuri. Nós estamos batalhando para conseguir trazer para cá uma fábrica de preservativos. Com a grande ajuda da senadora Marina. Com a grande também, ajuda da senadora Marina, com certeza. Agora, se nós conseguirmos trazer para cá, por exemplo, uma fábrica de preservativos, nós vamos conseguir. Uma fábrica dessa gera 200 empregos direto. Poucas empresas no Acre geram 200 empregos. Então, nós teríamos a floresta resolvendo o problema de desemprego da cidade, gerando impostos, gerando dinheiro na economia do município, do estado, que vai girar, vai circular e vai gerar outros benefícios. Então, isso só é possível hoje, nós sonharmos em ter uma fábrica de preservativos, só podemos ter agora esse pneu Chapuri, com a Pirelli se comprometendo a comprar toda a produção do Acre, porque a produção de borracha do Acre voltou a crescer e porque a produção de borracha do Acre é importante. A borracha nativa é uma borracha importante. Por mais que cresça a produção de borracha dos seringais de cultivos na Malásia, ou na Bahia, ou em São Paulo, no Mato Grosso, mas sempre vai ser necessário misturar a borracha do seringal nativo com o seringal de cultivo. Então, nós podemos ver em pouco tempo um resultado positivo que estamos tendo com a borracha. Bom, e os outros produtos? Aí vem outros produtos. Quer dizer, muita gente fala assim, pô, vocês são doidos, ninguém vai sobreviver de borracha, isso não dá certo. Nós concordamos. Nem é a nossa visão, nossa proposta, que uma família de seringueiro ou de agricultor vá sobreviver apenas de borracha. A floresta não é rica, não é biodiversa, tem vários produtos. Por que não trabalhamos para explorar a maior parte dos produtos? Aí vem a história. Borracha já se consegue, então vai lá, ajuda as pessoas a produzir, ajuda a vender. Agora, aí tem a castanha. Bom, outro produto que está aqui, que se a gente vê historicamente, menos de 5% da castanha do Acre foi beneficiada aqui. A maior parte era beneficiada no Pará, no Amazonas, na Bolívia. Gerava os empregos, a agregação de valor nos outros estados e até em outros países. Agora, o que nós começamos a fazer? Aliás, a história da castanha do Pará, né? Até no nome, né? Até no nome a gente perdeu muito, né? Exatamente. Então agora o que a gente está tentando fazer? Mudar um pouco essa lógica. Estamos fazendo investimentos para construir, estamos construindo agora, e se Deus quiser até setembro elas vão estar em pleno funcionamento, 2 grandes fábricas, usinas de beneficiamento de castanha. Elas juntas vão beneficiar a metade de toda a produção do Acre. Ao fazer isso, vão gerar aproximadamente 400 empregos, vão gerar aproximadamente mais de 5 milhões de reais na economia do estado do Acre circulando. E esses números são muito importantes para o Acre. São muito importantes para o Acre. Esse crescimento é muito importante. Exato, porque se você vê o seguinte, a economia do Acre está baseada em repasses federais. São de recursos gerados em outros estados que são recolhidos pelo governo federal e são repassados para o Acre. Mas o que nós podemos produzir com as nossas riquezas, como resultado do trabalho do nosso povo, usando os nossos recursos naturais? É o que nós temos na nossa floresta, do nosso solo, né? Todas as opções. Então veja, a castanha, e se Deus quiser, em curto prazo nós vamos ter uma mudança de sermos um mero vendedor de matéria-prima, vamos vender já uma castanha já processada, já elaborada. Isso gera uma série de benefícios. Aí você pega outro exemplo. Então, aquela mesma família que estava produzindo borracha pode estar produzindo castanha e também já ganhando um pouquinho mais de renda, porque ao agregar valor, melhora o preço para o produtor aqui. Aí vamos pegar o exemplo da copaíba. A copaíba é extraída da floresta da seguinte maneira: geralmente derrubam a árvore ou pegam um machado e descem o pau no machado, faz um buraco enorme e tira o óleo dali. Aí vende esse óleo, sabe quanto? R$1,50, R$2,50, no máximo R$3 para um intermediário, para um marreteiro. Derruba a árvore todinha para tirar esse... É o tal do exemplo de matar a galinha dos ovos de ouro. Nós começamos, a partir de um trabalho da Universidade Federal do Acre, um trabalho fantástico da equipe de pesquisadores lá, Arthur, Andréia, a equipe lá do Parque Zoobotânico. Foi desenvolvida a tecnologia de extração do óleo de copaíba sem matar a árvore, e aí nós treinamos várias comunidades, várias famílias a produzirem. Fomos atrás do mercado comprador. Encontramos empresas de cosméticos que produzem perfumes, empresas que produzem medicamentos, laboratórios que compram o óleo de copaíba, mas não sabem nem de onde vem. Nós falamos para eles:
vocês não sabem de onde vem essa copaíba, ela vem de área desmatada, ela vem de uma maneira, tirada de uma maneira insustentável, e a empresa de vocês corre risco se for denunciado que vocês estão comprando produto que é extraído de uma maneira em que está sendo destruída a floresta. Nós, no Acre, estamos preparando as pessoas para produzir um produto que é de grande qualidade e que foi tirado de uma maneira que a floresta não foi destruída, não foi explorada às pessoas. Das empresas? A reação é a seguinte: hoje nós temos uma demanda muito maior do que nós podemos vender. E o preço? Começamos a ajudar as comunidades que estão produzindo com a técnica, tudo direitinho, a vender. Como? Aproximando o comprador das comunidades. O preço que era de 2, no máximo 2,50, ano passado estava em 10 o litro, e esse ano já está sendo vendido a R$14 o litro da óleo da copaíba. Aumento significativo. Em algumas famílias, o óleo de copaíba já tem a mesma importância em renda do que a borracha. E se junta os dois, então a renda da pessoa que está na floresta é muito Esse é o boa. segredo, é a diversificação. E se você vai para os grandes negócios no mundo, os famosos investidores, você vai ver que eles têm, todo mundo recomenda, faça uma carteira de investimentos. Os nossos amigos aqui da Espanhóis dizem o seguinte: ninguém deve colocar todos os ovos na mesma cesta, certo? Por questão do risco. E os nossos seringueiros, os nossos povos da floresta, nós estamos trabalhando para que eles possam ter uma série de opções de produtos da floresta que eles vendam para diversos mercados, que na hora que der problema com a borracha, eles se defendem com outros produtos. Quando der um problema com a copaíba, eles têm a borracha, a castanha, a unha de gato para poder vender. Conhecer de fato a nossa floresta, aprender a utilizá-la. Utilizar, né? E também para se defender com o mercado, porque esse é outro aspecto do nosso trabalho, é que essas opções de produção têm que ser para o mundo real. O mundo real que nós chamamos é o seguinte: tem que produzir e vender para o mercado. E para vender para o mercado tem que fazer de qualidade, tem que fazer bem feito, tem que produzir num custo bom e tem que ganhar lucro. E se ganhar, pode entrar governo, pode sair governo, pode o povo, as pessoas que quiserem dizer isso é conversa fiada, isso não vai dar certo, pode não acreditar, porque vai acontecer na prática, porque as pessoas vão estar ganhando seu dinheiro, vão estar conseguindo vender, vão estar melhorando a sua condição de vida. E nós acreditamos nisso. Ficar sem amarras, não é isso? Ficar sem amarras com as sem instituições. Sem depender. Nós queremos isso, não criar dependência. E a melhor maneira é o seguinte: se o teu negócio está dando dinheiro, você não vai querer mudar. Não vai querer mudar. Entende? E o povo acreano é bastante guerreiro, né, Carlos? Com certeza. Para lutar, para persistir. A nossa história, né, ela é formada disso. Né? A história do Acre é formada de um povo lutador, de pessoas que não se amedrontam com as dificuldades e que criam o novo da onde as pessoas nem imaginam que pode sair alguma coisa. O conceito de reserva extrativista, da onde que nasceu? Do Acre. E ganhou o mundo. Né? Então, muitas coisas surgiram aqui. E eu acho que o Acre tem essa característica de começar, de sair um pouco na frente nas coisas. E agora eu acho que, como eu falei, existem, o sucesso dessas coisas que estão acontecendo hoje no Acre, elas dependem fundamentalmente das pessoas. São as pessoas que estão na floresta, nas suas cooperativas, associações, são os índios, são os seringueiros, são os técnicos das instituições públicas, ou as pessoas das ONGs. Então, quanto mais união nós conseguirmos construir para que o projeto de desenvolvimento do Acre se consolide, mais rápido nós vamos correr, mais rápido nós vamos gerar resultados. E eu não te falei, eu vou concluir, mas eu não te falei dos exemplos dos índios. Existem comunidades indígenas já hoje que estão produzindo coisas e produtos, óleo de andiroba, administrando usina de óleo de andiroba, vendendo para São Paulo, que de lá é exportado para os Estados Unidos. Todos os povos da floresta estão dando a sua contribuição, né? Tem vários exemplos. E aí, essa é a grande questão. Os bons exemplos falam por si só, porque tem muita gente que diz que essa história não dá certo, né? Que esse negócio de floresta não é muito, que isso não é muito real, porque nunca viu. E a pessoa tem razão em não acreditar. Mas a melhor maneira é mostrar os exemplos. E graças a Deus, hoje no Acre já tem vários exemplos para mostrar que por aí dá.
fomos às ruas para ouvir as pessoas também um pouco do que elas acham sobre o extrativismo hoje no Acre, né? E muitas delas resolveram fazer perguntas para você. Vamos ver? Meu nome é Luiz. Eu gostaria de perguntar ao secretário Carlos Vicente como nós da cidade podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável da floresta. A sua pergunta é muito interessante e é muito fácil de responder. Se nós tivermos sucesso, bons resultados nesse trabalho, toda a população acreana vai ser beneficiada. Por quê? Porque no momento em que nós conseguimos aproveitar as riquezas da nossa floresta, gerando empreendimentos, empresas, indústrias, nós vamos estar gerando, por um lado, emprego para quem está na cidade, mais oportunidades de emprego, outras opções, e aí você, pessoas do seu bairro, pessoas dos nossos municípios poderão ter a oportunidade de trabalhar nesses empreendimentos, nessas empresas da floresta, por exemplo, como a usina de castanha que eu falei, e o outro benefício é que a população do Acre também vai ter à sua disposição produtos de melhor qualidade a partir da nossa floresta. Imagine, por exemplo, que vocês possam comprar nas farmácias de Rio Branco, por exemplo, das cidades do nosso município, medicamentos feitos aqui no Acre a partir dos nossos produtos da floresta, que foram produzidos a partir do conhecimento dos nossos índios, dos nossos seringueiros, que conhecem muitas plantas e muitos produtos que são úteis e que têm uma grande eficácia no combate de certas doenças. Então, a população da cidade não está excluída, pelo contrário, ela provavelmente será uma das grandes beneficiadas, porque hoje nós temos a maior parte da população do Acre concentrada nas cidades, a maior parte mora nas cidades e é onde está a maior parte dos problemas, a necessidade de emprego, a necessidade de consumir produtos de melhor qualidade e mais baratos, e nós acreditamos que a floresta é uma das formas de solucionar o problema das cidades. E sem excluir as outras opções, sem excluir que a agricultura vá para frente, que a pecuária vá para frente, que as outras atividades industriais também tenham o seu desenvolvimento. Mas a floresta pode dar uma grande contribuição. Nós podemos ter aqui uma quantidade enorme de empresas, uma quantidade enorme de empreendimentos, desde produção de produtos finais a partir da madeira até indústria de ecoturismo, turismo, né? Atração e venda da beleza e do conhecimento da nossa floresta. Eu sou o João, gostaria de perguntar para o seu Carlos Vicente como usar os recursos naturais como fonte de renda sem prejudicar o meio ambiente. João, essa é a questão central. Se nós não tivermos uma maneira correta de usar os recursos da natureza, as riquezas da natureza, sem destruí-la, nós podemos ter o que já aconteceu em muitos lugares da Amazônia, no estado do Pará, no estado de Rondônia, no Mato Grosso, aqueles momentos de explosão de prosperidade, no qual as pessoas, por exemplo, em muitos lugares se implantam mineradoras ou se implantam grandes indústrias, serrarias, tira toda a riqueza que tem, todo o minério, toda a madeira, gera um monte de emprego e depois de 10, 15 anos acaba tudo. As empresas vão embora e o que fica no lugar são aquelas vilas, cidades inteiras de pessoas miseráveis passando necessidade, sem nenhuma esperança de futuro mais. Esse é o risco que nós corremos se a gente não cuidar do que você está chamando de usar de maneira sustentável a nossa riqueza. Como fazer de outra maneira? A maneira correta de fazer é o seguinte: nós precisamos conhecer qual é a tecnologia que nos permite tirar os recursos da natureza, as riquezas, tirar aquela produção sem matar, sem com que se esgote a produção dela na natureza. Um exemplo bom disso é o exemplo que eu tinha citado antes da Copaíba. Com a técnica que a Universidade do Acre, Federal do Acre desenvolveu, a nossa querida UFAC, nós temos como se fosse uma torneira instalada em cada árvore, no qual você vai lá, abre, se tiver juntado o óleo, você coleta e fecha a torneira de novo e volta a coletar de novo no ano seguinte ou no outro.
você sempre vai ter aquela produção. Isso é bem diferente do que se faz normalmente na maioria dos estados na Amazônia, que é com machado, que é com motosserra, e isso faz com que você não tenha mais produção depois. Outro aspecto da sustentação é também a sustentação do mercado. E aí nós precisamos vender o nosso produto para quem valoriza o nosso produto. E existem muitas oportunidades. Existem empresas como a Natura, que é a maior empresa de cosméticos da América Latina, que fatura 1,4 bilhões de reais por ano, vendendo cosméticos, produtos de beleza e produtos de saúde. E essa empresa agora só quer trabalhar com matérias-primas que sejam extraídas da floresta de uma maneira sustentável. Essa é um dos exemplos, essa empresa é um dos exemplos de oportunidade que tem para a gente. E como ela tem várias outras, não só no Brasil como fora do Brasil, que nós podemos aproveitar. E com isso eu espero esclarecer um pouco a sua questão. Carlos, se a floresta tem tudo isso a nos oferecer, que você acabou de falar para a gente, por que ainda existem pessoas que ainda têm muita resistência em relação ao extrativismo no Acre e na Amazônia como um todo? Olha, Elisângela, digamos assim, essa desconfiança, né, que as pessoas têm em relação ao potencial da floresta é muito natural, porque existem poucas experiências concretas que mostrem que, de fato, essa ideia ela dá certo. Porque há muito pouco tempo começou a mudar a visão da sociedade, das empresas, a visão dos governantes. Então, nós estamos trabalhando com uma ideia muito nova. E a maior parte das pessoas são do tipo São Tomé, né? Precisam ver para crer. E tudo que é novo, ele nasce primeiro da visão, de uma visão nova, de uma realidade diferente. E essa ideia de que a floresta tem um potencial enorme, ela não nasce de um sonho, mas ela nasce da reunião de uma série de informações. Por exemplo, se você vai pesquisar qual é o mercado que teria para produtos que saem da floresta extraídos de maneira sustentável, é gigantesco. Se você vai pesquisar qual é o tamanho do mercado que tem no Brasil e no mundo para madeira certificada, ou seja, para madeira que foi extraída de maneira sustentável. Só para dar um número, no Brasil esse número, a demanda é de 1,5 milhão de metros cúbicos de madeira em tora por ano e não tem nem a metade dessa produção no país. Ou seja, é um mercado que não está sendo suprido. Se você vai ver qual é o tamanho do mercado mundial dos grandes laboratórios, dos laboratórios que produzem medicamentos, querendo fazer estudos na floresta para extrair produtos de plantas e de animais para gerar medicamentos. São bilhões e bilhões de dólares que estão envolvidos. Ou seja, se existe toda essa oportunidade no mundo, e se nós temos os nossos recursos e a nossa riqueza aqui, a nossa floresta, temos o conhecimento que os nossos índios e os nossos seringueiros acumularam durante tanto tempo, será que nós não estamos falando de alguma coisa real? Será que isso é só sonho? E aí as pessoas não acham que isso seja, a maioria das pessoas não percebe que tenha de fato esse potencial, porque elas não têm essa informação. A maioria das pessoas estão presas a uma realidade muito simples. As pessoas estão vendo ali a agricultura, estão vendo o trabalhozinho ali na pecuária. Só que existe um mundo novo que está sendo construído. Por exemplo, existe um mercado hoje no mundo para sequestro de carbono, para o carbono que é armazenado em árvores, armazenado em folhas e tal. Hoje tem países que estão pagando por isso. Então, Carlos, qual é a melhor forma de se comunicar com essas pessoas? Então, a questão é que a maioria das pessoas não sabem do potencial porque a ideia é nova. Isso é o primeiro ponto. Segundo, porque os exemplos ainda são poucos e os exemplos que existem ainda não são suficientemente divulgados. Por exemplo, no Acre, eu tenho certeza que boa parte das experiências que existem hoje no Acre, a maior parte da população do Acre não conhece. E aí, as pessoas que não conhecem, elas não são as culpadas de não conhecerem. É porque não chegou até elas ainda essa informação. Então, isso é uma responsabilidade nossa
do governo, uma responsabilidade de todos aqueles que defendem a floresta como sendo uma alternativa de desenvolvimento, mostrar para as pessoas informações. Em algumas palestras que eu faço para estudantes, para empresários, eu mostro para eles, por exemplo, quais são as empresas hoje no Brasil que estão querendo comprar madeira certificada. Por exemplo, a Tramontina. Poucas casas nesse país não tem um produto dentro da sua cozinha ou na sua casa que não seja da Tramontina. Ou um cabo, uma tábua, um cabo de uma colher, uma faca, qualquer coisa. Madeira, né? E a Tramontina decidiu que não vai produzir mais nada com madeira e que ela não possa ter a certeza de que aquela madeira foi extraída de uma maneira correta da floresta. Isso daí é um mercado, uma oportunidade enorme para os madeireiros entrarem para o manejo, fazerem uma extração correta da floresta para que essa floresta continue produzindo madeira por todos os anos que tem aí no futuro e vender para esse pessoal. E nas últimas décadas, com certeza essa consciência ecológica ela tem sido muito forte. A cada dia que passa, com certeza as pessoas estão se preocupando um pouco mais em cuidar do meio ambiente. Não é, Com Carlos? certeza. Agora, um ponto muito importante é que o que está sendo tentado fazer hoje no Acre, no Amapá, em vários lugares no mundo, é conservar a natureza e ganhar dinheiro. Conservar na natureza e gerar empregos. Conservar a natureza e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque ninguém em sã consciência pode admitir que se conserve um pedaço de mata e que dentro dela estejam vivendo pessoas miseráveis, passando fome, em volta dela estejam vivendo pessoas miseráveis. O grande desafio é esse, é fazer a conservação e o uso com conservação da natureza para benefício das pessoas, da sociedade, das populações. E isso está acontecendo já, está começando a acontecer. Quanto tempo vai levar para o Acre inteiro estar cheio de indústrias, de empresas e tal? Não sei. Eu só sei que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos a oportunidade agora de de fazer algumas ações, de começar algumas experiências, de ajudar algumas pessoas e nós estamos fazendo a nossa parte. E eu queria só falar mais uma coisa. Para o Acre andar mais rápido nisso daí, é necessário que nós tenhamos mais apoio, é necessário mais dinheiro para poder financiar mais projetos, para poder estender o trabalho com mais comunidades, para colocar mais infraestrutura. E trabalhar é por também isso, com outras tribos, né, que vocês com trabalham vários grupos, ampliar o trabalho, né? tribos E é indígenas. por isso que o Acre, por exemplo, o governo está está tentando negociar um projeto no BID. Esse projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando cair no Acre os 120 milhões de dólares agora e na segunda etapa mais 120 milhões de dólares, uma boa parte deles vai ser usada para viabilizar essa opção da floresta, viabilizar esses empreendimentos, viabilizar essas soluções, né, da floresta. Então, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que têm alguma dúvida com relação à floresta, olha, nós trabalhamos ali no Banacre, a sede da Secretaria no 4º andar, podem nos procurar, nós temos muita informação, podemos dar palestra nos locais, porque nós sabemos que a maior parte das pessoas que têm dúvidas, tem toda a razão de ter, porque o que está acontecendo no Acre é algo novo, mas já tem resultado bom o suficiente para mostrar que isso daí pode ser um bom caminho para nós. Carlos, obrigada pela entrevista, por essa conversa, que com certeza muitas pessoas hoje vão estar melhor informadas e até tendo mais curiosidade em saber sobre essa nossa floresta, sobre o que está acontecendo no Acre nessa área, com certeza. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Rio estranho, cheio de curvas e barrancos, um rio todo que não vê